Irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Nós faremos hoje o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, o segundo estudo desse mês de julho, cujo tema é Vencendo os Gigantes da Pandemia. Hoje nós falaremos sobre a ansiedade, esse outro gigante que tem se mostrado para nós aí. Vamos iniciar orando ao nosso Deus? Deus Pai querido, queremos te agradecer por esse estudo bíblico que o Senhor nos proporciona. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levar a tua palavra àqueles que precisam recebê-la. Que cada um receba, Pai, aquilo que o Senhor pensou e planejou para aquela pessoa em específico. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, falaremos hoje, então, como enfrentar esse gigante que tem se mostrado tão presente nos nossos dias, nesses dias de isolamento, de privação, de restrições, de convívio que nós temos vivido, que é a ansiedade. Não é incomum, não é raro nós vermos notícias sobre estudos, pesquisas que têm sido feitos, mostrando quão presente tem sido a ansiedade na vida das pessoas nesse período. Na verdade, pesquisas recentes têm mostrado que a ansiedade é a reação emocional mais comum das pessoas hoje, no tempo que nós temos vivido. Nesse tempo, repito, de privação, de restrição de convívio, de restrição de circulação, que a rotina das pessoas tem sido alterada sobremaneira. Então a ansiedade tem se mostrado bastante presente na vida das pessoas. E isso tem sido relatado em pesquisas que os noticiários nos trazem. Não é incomum que nós presenciemos pessoas até do nosso convívio, às vezes numa ligação telefônica, dizerem quando tudo isso vai acabar, quando eu vou poder voltar à minha vida normal, quando eu vou poder voltar à minha rotina, ao meu dia a dia, frequentar os locais que eu frequentava. Isso é um sintoma típico de ansiedade. A ansiedade, então, meus irmãos, nós podemos caracterizar, podemos verificar a partir dos sintomas que ela se apresenta na nossa vida. Nós estamos ansiosos quando nós nos mostramos tensos, preocupados, temos pensamentos ruins, pensamentos maus acerca do que pode vir a acontecer. Isso são sintomas típicos, comuns da ansiedade, que é uma reação emocional comum, típica do homem, mas que, se não tratada, pode vir a se transformar, sim, numa doença. A ansiedade pode se mostrar na vida da pessoa de modo tão contundente que passa a direcionar a vida dela, que passa a ser bastante presente, que passa a ser comum e pode se mostrar algo doentio. E isso é que é necessário que nós venhamos a vigiar, a não deixar acontecer conosco. Volto a dizer, a ansiedade em si não é errada, afinal de contas é uma reação tipicamente humana, é uma reação emocional tipicamente humana. Na verdade, se formos avaliar que todo homem tem ansiedade, mais cedo ou mais tarde ela se mostra presente na nossa vida. E num momento de mudança da rotina, de incerteza, como nós temos vivido atualmente, é comum que a ansiedade venha por esse motivo que tem se mostrado tão presente na vida das pessoas. Mas nós, que cremos num Deus todo-poderoso, que cremos num Deus que tem cuidado de nós, não podemos nos deixar dominar por esse sentimento. E é isso que nós vamos debater aqui hoje. Como buscar na palavra ensinamentos para enfrentar a ansiedade, para não deixar que a ansiedade ganhe corpo, que a ansiedade direcione os nossos atos. Isso nós vamos verificar na palavra. E o primeiro ensinamento que a palavra vai nos dizer é que tudo tem um tempo determinado. A palavra de Deus vai nos mostrar lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Ao longo de todo o capítulo 3 nós vamos ver esse ensinamento de Deus para nós de que
nada acontece fora do tempo estabelecido por Deus. Nada acontece fora do tempo estabelecido por Deus. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler apenas o versículo 1. Os irmãos podem ler depois o restante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ora, meus irmãos, se tudo tem um tempo pré-estabelecido por Deus, nada vai acontecer antes do tempo que Deus determinou. Mas e aí? Como saber quando virá o tempo de Deus? A palavra vai nos trazer um outro ensinamento, a palavra do Senhor. Esperando com paciência. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmo 40, no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, esses dois textos bíblicos nos dão duas certezas. Primeiro, nada acontece antes da hora, antes do tempo pré-estabelecido por Deus. E até que chegue esse tempo pré-estabelecido por Deus, para que aí sim as coisas aconteçam, nós devemos aguardar com paciência nele. Aguardando com paciência no Senhor, nós esperaremos pelo tempo das coisas de Deus, pelo tempo de realização daquilo que Deus estabeleceu. E o tempo estabelecido por Deus, meus irmãos, não é um tempo qualquer, não é um tempo comum, é o tempo oportuno, é o kairos. Ele pressupõe a existência de um propósito, ou seja, aquilo vai acontecer quando Deus estabeleceu para que acontecesse. Por isso, o texto do livro de Eclesiastes que nós acabamos de ler diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo o que Deus estabeleceu tem um propósito para acontecer e acontecerá no tempo oportuno. Por isso nós dissemos que o tempo de Deus é o tempo oportuno, o kairos. Nada acontece antes do que é estabelecido por Deus. Então quem espera com paciência no Senhor, como o livro de Salmos vai nos dizer, não se deve deixar dominar pela ansiedade. Afinal de contas, sabe que aquilo que ele aguarda acontecer, o fim das restrições, a volta à rotina, a volta ao convívio social, vai chegar a hora certa de acontecer. Voltando para o livro de Eclesiastes, nós vamos ver, ao longo do capítulo 1, diversas coisas, diversas atitudes, diversas condutas em que há tempo para fazer ou não. O livro vai dizer que há tempo de plantar e tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de abraçar e há tempo de se conter, de se manter afastado. Ora, quantos e quantos de nós não temos sido privados de um abraço num ente familiar querido, que está distante de nós nesse momento, em virtude do afastamento social que se impõe? Quantos de nós não têm chorado de saudade por esse motivo? Mas haverá o tempo de riso. Haverá o tempo de abraçar. Por quê? A palavra nos diz que no tempo oportuno esses propósitos ocorrerão. Por esse motivo, o livro de Salmos nos diz, lá no versículo 40 que nós lemos, que é necessário aguardar com paciência no Senhor. Porque quem aguarda com paciência no Senhor não se deixa tomar pela ansiedade, já que sabe que no tempo oportuno todas as coisas acontecerão. Passarão as coisas ruins, as coisas que nos têm colocado desconforto, que nos têm colocado privação, e retornarão o tempo de riso, o tempo de gozo, o tempo de abraço. Por isso, a palavra nos diz que é necessário aguardar com paciência no Senhor. E aí vem um novo ensinamento que nós podemos buscar na palavra. O quesito é aguardar com paciência. E aí nós temos visto, analisando o tempo em que nós vivemos, quão difícil é para muitos ter paciência. E por que é difícil para muitos de nós termos paciência? Irmãos,
Nós vivemos num mundo acelerado por natureza. Um mundo em que nos impõe uma aceleração das coisas, uma rapidez das coisas. Por isso, é tão difícil ter paciência nos dias que nós vivemos. E por isso que a ansiedade às vezes se mostra como uma patologia no mundo que nós vivemos. Quem de nós nunca ouviu dizermos que a ansiedade é o mal do século? Porque nós vivemos num mundo que temos tudo à palma da mão. Literalmente. Literalmente. O mundo moderno, ele tem nos feito desaprender a ter paciência, porque tudo que nós precisamos saber, nós podemos buscar esse conhecimento a partir de algo que nós carregamos na palma das nossas mãos. Um smartphone com acesso à internet. Ora, se eu tenho dúvidas sobre algo, eu vou lá e consulto. Se eu tenho uma curiosidade sobre alguma coisa, se eu quero saber uma previsão do tempo, se vai chover ou não, da economia, eu vou lá e consulto. Então, nós temos vivido uma situação que não temos de esperar para buscar nada, para alcançarmos nada. Tudo que nós queremos saber, nós conseguimos, de certo modo, com rapidez. E isso nos leva a não exercitar paciência. Isso nos leva a esquecer que é necessário esperar por algo. Nem tudo vai acontecer no momento que eu quero. Nós acabamos de ver no livro de Eclesiastes que há um tempo oportuno. E esse tempo é o tempo de Deus, não é o meu tempo. Não é o tempo que eu estabeleço, mas o tempo que Deus estabelece. Por isso é necessário ter paciência. Portanto, apesar de vivermos num mundo em que a paciência não é exercitada, a palavra nos exorta a exercitá-la. Foi o que nós lemos no livro de Salmos. E agora nós podemos buscar também um novo ensinamento na palavra para que nós vigiemos de que é necessário ter paciência apesar de o mundo não exercitá-la. O mundo nos ter feito desaprender a ter paciência no mundo moderno que nós vivemos. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar dois ensinamentos importantes. O primeiro no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, onde Paulo fala claramente para o povo e para nós: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse ensinamento nós vamos buscar no livro de Romanos, onde, no capítulo 12, no verso 2, Paulo fala claramente que nós não devemos nos conformar com esse mundo, que nós não devemos tomar forma desse mundo, ou seja, que nós não devemos agir como os que agem ao nosso redor nesse mundo. Ou seja, se a palavra nos exorta a ter paciência e o mundo não nos ensina a ter paciência, eu não devo seguir o que o mundo diz. Eu devo seguir o que a palavra diz, tendo paciência e não me amoldando ao padrão desse mundo. É o que Paulo nos ensina a fazer. Um outro ensinamento que nós vamos buscar na palavra do Senhor está lá no livro de Daniel, que também nos ensina a não nos contaminarmos com o mundo à nossa volta. Daniel e os outros jovens que foram levados cativos para a Babilônia decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E esse não se contaminar aqui não vai dizer respeito apenas aos alimentos, às iguarias de consumo, comida, bebida. Não. Eles não se contaminaram também com as práticas daquele mundo. Os irmãos podem ter a oportunidade de ler depois o livro de Daniel mais à frente. Vai mostrar que Daniel se manteve fiel. Daniel não se deixou contaminar pelas práticas daquele povo, que eram contrárias ao que Deus ensina, que eram condenadas pela palavra do Senhor. Ele se manteve fiel, se manteve firme, e Deus o honrou. Então a palavra do Senhor vai nos ensinar que, em que pese o mundo à nossa volta não nos ensinar a ter paciência,
é necessário tê-la. E nós podemos decidir ter paciência não nos contaminando com o padrão ao nosso redor, com um padrão de ansiedade, que quer tudo para ontem. O livro de Daniel vai mostrar claramente, na primeira parte do versículo 8º do capítulo 1º, que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias. Ou seja, Daniel decidiu, com propósito, que não se contaminaria, que ele não deixaria as práticas da palavra para se contaminar com as práticas daquele povo que o cercava. E aí vem um outro ensinamento dessa atitude de Daniel, meus irmãos, que nos é muito útil nesse momento que a dúvida de até quando viveremos nesse período de privação, de quando vai passar tudo isso, essa dúvida nos traz um quadro de ansiedade. A conduta de Daniel vai nos mostrar que, apesar de eu não conseguir determinar o que acontece à minha volta, eu posso determinar a minha reação a essas coisas. Ou seja, não está ao meu alcance determinar como as coisas vão acontecer, mas está ao meu alcance sim determinar como eu vou reagir a isso. Se é me mantendo firme nos ensinamentos da palavra ou me deixando levar pelas situações indevidas desse tempo que eu vivo. Me deixando tomar pela inquietação, me deixando tomar pela ansiedade. Isso eu posso decidir. Façamos então como Daniel. Decidamos firmemente não nos contaminar. Sigamos o que nos ensina Paulo. Não tomemos a forma desse mundo. Não adotemos o padrão desse mundo. Não nos deixemos tomar pela inquietação de querer que tudo isso passe rápido, passe logo, passe no tempo que eu quero. Saibamos que é necessário esperar, com paciência, no Senhor. Porque no tempo oportuno as coisas vão acontecer. No tempo oportuno, Deus restituirá o convívio, restituirá a circulação, restituirá a sua rotina. E aí, meus irmãos, nós podemos aprender também um outro ensinamento sobre a ansiedade. Por que também nós devemos vigiar para não nos deixarmos tomar pela ansiedade? Nós falamos lá no início que a ansiedade é caracterizada por preocupação, é caracterizada por uma inquietação. E aí reside uma das armadilhas que podem acontecer na nossa vida decorrentes da ansiedade. A ansiedade pode nos levar a tomar atitudes precipitadas, sem avaliar as consequências e riscos dessa minha atitude. Esse é mais um ensinamento que nós vamos buscar na palavra. O Evangelho de João vai nos narrar, lá no capítulo 18, uma atitude tipicamente precipitada de Pedro. Uma atitude tipicamente pautada na ansiedade. Jesus, na iminência de ser preso, Pedro agiu de maneira impensada, precipitada e se expôs em risco. Ora, a palavra vai nos mostrar lá que, na presença de um pelotão de soldados que escoltava os fariseus, seus servos, e Judas, que estava naquele momento entregando Jesus para eles, na presença desses indivíduos, Pedro sacou da espada que ele portava e atacou o servo de um sumo sacerdote, decepando a orelha dele. Percebam vocês, esse servo do sumo sacerdote estava acompanhado por um pelotão de soldados e Pedro tomou essa atitude. Ou seja, uma atitude tipicamente impensada, tipicamente precipitada, tipicamente decorrente de uma conduta ansiosa. E aí vem o ensinamento de Jesus para Pedro, que nos mostra todas essas condutas que a palavra nos traz e que nós falamos há pouco. Jesus relembra para Pedro. Olha o que Jesus vai dizer lá no versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Percebam, meus irmãos, que Jesus relembra a Pedro que
ele iria ser sacrificado. Jesus já havia ensinado os discípulos por diversas vezes, por muitas vezes durante o período em que eles estiveram juntos, naquele tempo. Jesus já havia dito por muitas vezes que seria necessário ele ser morto para redimir o homem do pecado. Ou seja, Pedro sabia disso. Pedro sabia que Jesus iria ser sacrificado. Então Pedro sabia que esse tempo chegaria. Mas Pedro também sabia que Jesus ressuscitaria dos mortos para poder redimir o homem do pecado. Então Pedro, de modo impensado, agiu na carne, agiu com o coração, não avaliou o risco que ele corria, afinal de contas ele atacou o indivíduo que era escoltado por um pelotão de soldados e sacou da própria espada, atacando esse indivíduo, ferindo esse indivíduo, lesionando esse indivíduo, retirando a orelha desse indivíduo com o golpe da espada. E aí Jesus volta a dizer, com esse ensinamento do versículo 11, lembra claramente a ele o seguinte, olha, existe um tempo oportuno para que cada coisa viesse a acontecer. E aquele tempo era o tempo que Jesus seria preso para ser sacrificado. Por isso ele lembra a Pedro que ele deveria beber o cálice que o Pai o deu. Ele lembra, volta a dizer, porque ele já havia ensinado isso a Pedro. Então, com esse ensinamento, Jesus deixa claro para ele que, ora, se você sabe que tudo isso vai acontecer, se eu já os expliquei isso, se eu já os adverti sobre isso, por que agir de modo precipitado? Todas as coisas acontecerão. O plano de redenção de Deus, a partir do sacrifício e morte de Cristo na cruz, iria acontecer. Com todas as etapas, culminando inclusive na ressurreição. E Cristo já havia os alertado disso. Pedro já sabia disso. Mas numa atitude tipicamente impensada, agiu, foi precipitado. E Jesus o conteve. Portanto, meus irmãos, nesse ensinamento de Jesus, nós resumimos o que nós havíamos visto nos outros textos que nós lemos há pouco. Que há um tempo determinado para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu, e esse tempo é determinado por Deus, por isso ele é oportuno, ele pressupõe a existência desse propósito. Se há esse tempo oportuno, ele vai acontecer no momento que Deus estabeleceu, por isso devemos esperar com paciência no Senhor e devemos saber que exercitar paciência é uma exortação que a palavra de Deus nos faz, por isso não devemos nos deixar contaminar por um mundo que quer nos fazer acelerar as coisas, receber as coisas no nosso tempo. Por isso nós devemos estar vigilantes para não nos contaminarmos com o padrão desse mundo. E por isso nós devemos estar vigilantes para não sermos tomados por atitudes tipicamente ansiosas, inquietantes, precipitadas e por muitas vezes inconsequentes, como foi a atitude de Pedro. Agindo de modo ansioso, sem avaliar que tipo de risco estou me colocando nele. Agir de modo ansioso, precipitado, pressupõe me colocar em risco, tal qual fez Pedro. Por isso que nós devemos saber que, aguardando com paciência no Senhor, alcançaremos o tempo oportuno, o tempo pré-estabelecido por Deus. Aguardando com paciência, chegaremos nesse tempo. Então, irmãos, esse estudo nos mostrou esses ensinamentos. Reflita, leia a palavra, medite na palavra, que o Senhor Deus possa falar ao seu coração tudo aquilo que Ele tem para te ensinar nesse momento e que esteja te guiando, te sustentando, para que você execute esses ensinamentos na sua vida, enfrentando na palavra esse mal da ansiedade que tão presente tem se mostrado na vida das pessoas nos nossos dias. Amém? Oremos então em agradecimento ao Senhor. Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Que a palavra que o Senhor trouxe, meu Deus, alcance cada coração que assiste nesse momento esse vídeo. Que cada irmão possa, meditando nela, se fortalecer
e buscar executar os ensinamentos do Senhor na sua vida, agindo dessa forma, enfrentando esse mal da ansiedade, segundo a tua palavra, meu Deus. Cuida-os, guia-os e que cada irmão que ora medita na tua palavra receba do Senhor a porção que o Senhor separou para ele. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.